Nesse vídeo vamos trazer aqui, gente, informações a respeito de repercussão envolvendo o nosso jogador e teve simplesmente Vampeta e Sport TV destacando a necessidade de convocação. Além disso, vamos trazer também reação e revolta de parte da torcida do esporte. Para completar, tem provocação do Bahia e informações a respeito de nosso lateral. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Para Bahia. Vem com a gente. Fala, Nação Tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bara Bahia e hoje mais um Plantando Vara, mas antes disso aquela dica para você aproveitar, porque é esse cupom de desconto na Centauro e essa promoção em si tá realmente imperdível. Clique no link que tá fixado pelo comentário também na descrição do vídeo e aproveite com o cupom BARA10 essa promoção. E o tênis tá aqui, gente, que é um sapatênis da Lacoste, exatamente esse aqui que você tá vendo, vendido e entregue pela Centauro, muita gente querendo, então não deixe passar, porque vai acabar, inclusive as numerações e com o detalhe principal, cores do nosso tricolor de aço, branco com detalhes em vermelho e em azul. Show de bola, tá aqui, gente. E o melhor de tudo, o preço. Tá menos da metade do preço. Já trago com a simulação e com o cupom aqui incluído. Você chega aqui, ó, em cupom de desconto, acrescenta BARA10, não tem erro. E aí ele vai de R$ 599,99 para R$ 269,99 no Pix. Mais de R$ 300 de desconto. Querendo dividir, tá aqui, gente. 284,20. 4 de 71,05 sem juros, também é menos da metade do preço, então aproveita, garanta logo esse tênis da Lacoste, manda pra galera também esse link, porque vai acabar essa promoção. Mas vamos para o assunto de hoje, a gente começa trazendo informações sobre o Bahia, inicialmente a renovação, que saiu ontem à noite, e a gente não conseguiu gravar ontem à noite, está aqui trazendo hoje para vocês, renovação do treinador, gente, técnico das Mulheres de Aço, Felipe Freitas, renova vínculo com o Bahia, tá aqui, gente, renovou. O vínculo anterior se encerrava no final deste ano e renovou o contrato, gente. Está aqui, né? Ele chegou ao Bahia em agosto do ano passado, acumula 33 jogos, 20 triunfos, 5 empates e 8 derrotas. Ele conquistou o Pentacampeonato Baiano e foi finalista da Ladies Cup em 2024 e em 2025 foi responsável por comandar a histórica campanha do Bahia lá na primeira divisão, né, na A1, chegando até as quartas de final. Ainda nessa temporada ele busca o hexacampeonato baiano das Mulheres de Aço e disputa os títulos inéditos da Copa do Brasil, Copa Maria Bonita. Tá aí, gente, bacana, né? O trabalho se solidificando e que ele siga assim cada vez mais forte, juntamente com o nosso projeto do futebol feminino. Tem informação é sobre convocação, hein? Tá aqui, pessoal, convocação já esperada, mas se confirmada. Convocado ele, Santi Arias, mais uma convocação. Ele foi convocado para a seleção da Colômbia e está aqui, gente, convocado mais uma vez. Ele defenderá a seleção em 2 jogos das eliminatórias. No dia 4 de setembro, enfrenta a Bolívia em Barranquilla e no dia 9 enfrenta a Venezuela fora de casa. Com isso, o atleta desfalcará o Bahia nas finais da Copa do Nordeste nos dias 3 e 6 de setembro, diante do Confiança. Tá aí, pessoal, chama atenção realmente. E aí a galera vai ter que voltar antes. Ele, o Bahia, disse que vai fazer preparação aí para que ele volte o quanto antes. O próprio Jean Lucas também. E é necessário, né? Necessário, afinal de contas, a gente precisa realmente ter esses jogadores bem, jogadores à disposição aí, para a gente garantir aí o máximo de força possível para a gente encarar essa decisão contra a equipe do Fluminense. Falar sobre isso, boa notícia, 2 boas notícias, e quem já está em transição e está voltando já é a dupla, gente, Gilberto e Michel Araújo. Vamos trazer aqui que o Bahia disponibilizou. Tá aqui, gente, vamos ver. Show de bola, né? Vou tirar até o áudio aqui. Vejam aí os dois já nessa etapa de transição física. Existe a possibilidade não garantida de que, de repente, eles já estejam à disposição para a partida diante do Confiança. Se não for a primeira, pode ser a segunda, para ganhar até um pouco mais de minutagem, mas já devem sim estar à disposição. Contra o Mirassol é difícil, mas na primeira partida contra o Confiança, a tendência é que isso aconteça até no processo de preparação desse retorno de ambos para voltar aí à maratona de jogos e para se preparar, inclusive, para enfrentar a equipe do Fluminense. Importantíssimo, até porque com Arias convocado, Gilberto pode ser uma boa alternativa. Para completar, vou trazer aqui inicialmente 2 registros muito interessantes e duas opiniões bem legais, uma na redação Sport TV e depois a outra de ninguém menos do que Vampeta, destacando e meio que exigindo a convocação dele, nosso craque, Luciano Juba. Primeiro vamos trazer aqui, gente, a Sport TV. Tá aqui, ó. Algumas comparações de números, né? Por exemplo, do Luciano Juba com o Alexandre. Isso não é para diminuir o Alexandre, mas é para falar assim, pô, tem um cara aqui que tá jogando bola. Por que esse cara não tá nem na lista? Ele não estava na lista dos 50 também, pelo que se falou, né? Então eu acho que tem um mérito muito, muito relevante, porque são jogadores que acabam com menos holofotes do que outros. Então o cara, talvez, para ele ser convocado no Bahia, ele tem que jogar muita bola.
né? Mais do que talvez ele teria se ele tivesse jogando num time que está sempre em evidência na mídia. Então, por isso eu acho que é muito valorizada essa convocação do Jean Lucas, e a do Luciano Juba, que já deveria ter acontecido, espero que aconteça, porque a análise é simples, né, Barreto? O Jean Lucas, ele ainda joga numa posição que tem mais opções, mas ele está jogando muita bola e foi convocado com méritos. Na lateral, a gente não tem tantas soluções. Hoje a gente não olha para esse time que vai para a Copa do Mundo e fala assim, quem vai ser o nosso lateral esquerdo? Não tem ninguém que abraçou essa posição e rendeu, sabe? Então você tem um jogador no futebol brasileiro que está jogando tanto como está o Luciano Juba, com regularidade, com bons números. Por que ele não é observado? Pois é, gente, tá aí, né? Renata Mendonça, muito coerente com as palavras dela, e é a pergunta que não quer calar, né? Acho até, de repente, o próprio Ceni na coletiva deixou entender meio que de forma muito segura, né? Que é questão de tempo que tenhamos outro jogador, e conversou com o Ancelotti, vai lá, se ele de repente fez um acordo ali, Ancelotti, leva Jean Lucas, se tiver que levar, Juba segura um pouquinho, tem essas decisões, depois, enfim, né? Então, já sabe, né? Que é questão de tempo, e de repente Juba tá aí dentro em breve sendo convocado. Outra pessoa que trouxe isso, além de Renata Mendonça, que falou muito bem, foi Vampeta. Vamos trazer aqui, gente. Foi que Vampeta falou lá na Jovem Pan, a respeito, inclusive, de Juba e do nosso também, Tricolor de Aço. Tá aqui, ó. Justo, né? O Jean Lucas já vem jogando bem no Bahia há mais de 2 anos. Não é novidade, ele já foi jogador de seleção, jogou até pré-olímpico, né? E eu acho que o Luciano Juba também merecia uma oportunidade, viu, Pedro? Setores de meio campo, a gente tem vários jogadores, né? E para laterais, eu acho que poderia ter dado, sim, uma chance ao Juba, não pelo gol que ele fez ontem, é porque ele vem jogando nesses últimos 2 anos, vem jogando muito, né? Uma convocação justa, uma vitória ontem boa do Bahia, um golaço do Juba, né? Eu tô falando até para lateral esquerda e para lateral direito, dá algumas oportunidades que não tem tantos assim, né? E já que tinha convocado 25, 2 foram cortados, por que manter? Por que não convocar outro para o lugar do Alexandre? Os jogadores têm sonhos de ir para a seleção, de desempenhar bem o trabalho dentro de campo, junto aos seus familiares, seus companheiros. Você viu a felicidade que foi lá no Bahia pela convocação do Jean Lucas? Justo, né? O Jean Lucas já vem jogando bem no Bahia há mais de 2 anos. Não é novidade, ele já foi jogador de seleção, jogou até pré-olímpico, né? E eu acho que o Luciano Juba também merecia uma oportunidade, viu, Pedro? Setores de meio campo, a gente tem vários jogadores, né? E para laterais, eu acho que poderia ter dado, sim, uma chance ao Juba, não pelo gol que ele fez ontem, é porque ele vem jogando nesses últimos 2 anos, vem jogando muito, né? Uma convocação justa, uma vitória ontem boa do Bahia, um golaço do Juba, né? Eu tô falando até para lateral esquerda e para lateral direito, dá algumas oportunidades que não tem tantos assim, né? E já que tinha convocado 25, 2 foram cortados, por que manter? Por que não convocar outro para o lugar do Alexandre? Os jogadores têm sonhos de ir para a seleção, de desempenhar bem o trabalho dentro de campo, junto aos seus familiares, seus companheiros. Você viu a felicidade que foi lá no Bahia pela convocação do Jean Lucas? Pois é, a gente tá aí, trouxe até um trecho um pouco a mais ali repetido. E Vampeta, apesar da resenha, né, um cara que quando fala sério entende muito, e ele disse tudo a respeito, né? Ele tá aí exigindo realmente, tudo bem que ele não é, né? Não dá para exigir, mas tá cobrando a convocação, e esse coro tá crescendo, né, em relação à convocação de Juba, de repente na próxima leva estará lá presente, vai ser importante sim pro Bahia, claro, me preocupo, né, Iago Borducci, não temos essa reposição, então não quero em jogos decisivos que Juba não esteja aqui, sendo bem sincero. Agora torço muito pela convocação dele, de repente uma data FIFA, com pausa nos jogos, pode ser viável, não prejudica o Bahia, pelo contrário, vai agregar bastante. Sobre o Juba, inclusive, o Bahia ontem, eu esqueci até de trazer ontem para vocês, não sei quem viu, quem não viu, resolveu provocar e provocou o esporte. Tá aqui, gente, 10º gol de Juba pelo Esquadrão. E agora vem a provocação, tá? E veio de graça, hashtag BBMP. Tá aí, pessoal, incrível, né? O Bahia não cansa. Inclusive, nesses últimos dias, desde o 8-0 que o Rio Vitória tomou do Flamengo, o Bahia tem tido um tom um pouco mais de resenha nas suas redes sociais, e agora sobrou para o esporte e veio de graça, e realmente é impressionante, né? Impressionante como é que o Bahia conseguiu trazer um jogador do nível de Juba e sem gastar dinheiro com esporte, né? Gastou dinheiro com atleta, mas com esporte não gastou dinheiro. Realmente foi uma sagacidade impressionante. E isso até hoje rende, e digo mais, viu? É até natural que renda, ainda mais quando eles veem Juba crescendo
E o Sport nessa situação, né, poderia inclusive ter feito uma boa quantia aí com o Juba, posterior e tudo. Mas não é fácil não, basta a gente se colocar no lugar. Imagine você, um jogador do Bahia se destacando, o Sport viesse aqui em outra condição, né, tirasse o jogador do Bahia, de graça, e aí a gente visse ele no Sport voando em campo e cotado e sendo cobrado a presença na seleção. Imagine vocês a gente invertendo a situação. E tá aqui essa postagem aí de Felipe Nuna, que tem canal, um abraço para ele aí, faz uma boa produção de conteúdo por lá, fala do Bahia também. E ele se lamentou, e com toda a sinceridade ele trouxe aqui, gente, com certeza a maior mancha dessa diretoria do esporte será de perder Luciano Juba de graça para o Bahia. Aí bota aqui entre parênteses, maior rival regional. Não vejo uma revelação tão gigante como essa no clube na última década. Acredito que tenha potencial para uma Copa do Mundo. E o esporte perdeu de graça, tá aí, gente? E vejam vocês, 2025 não supera. E tá aqui a galera na resenha. Obrigado, Yuri Romão, Ídolo Tricolor. Obrigado. A galera marcando, agradecida. Fica tranquilo, pô. Vocês golearam a gente por 6-0. Isso é o que importa. KKK. Absolute Cinema. Enfim, né? Uma galera resenhando. A culpa não é maior de Bivar, que fez uma renovação só de 3 anos. E aí a resenha, eles mesmos estão debatendo por lá, né? Enfim, fato é que isso ainda mexe e gera debate sem fim. À medida que Juba avança no seu desempenho, a torcida do esporte enlouquece com essa situação. Para completar, tem Marconi, ele próprio, dos torcedores símbolos lá, né, Marconi Chaveiro, resenheiro, resolveu também repercutir, desabafar sobre essa situação, porque toda vez que Juba joga bem, o pessoal bombardeia as redes sociais dele com mensagens, e ele resolveu gravar um vídeo aqui, desabafando, tá aqui. Os caras ficam botando nos meus comentários, fala de Juba, falar o que de Juba? Falar o quê? Oxe, tem que fazer não, é? Pelo amor de Deus, me deixa em paz. Deixa eu dormir. Oxi, eu torço pelo Bahia por acaso, pelo Sardinha. Mas vocês estavam... Fala de Juba, fala de Juba. Quem tem que falar de Juba é vocês. Seu torcedor da Sardinha. Eu não. Olha aqui pra vocês, aí dentro. Poxa, que negócio feio arretado. Idiotice arretada. Fala de Juba, falar o quê? Essa quarta cheia de mensagem. Para, porra, nunca viram um gol não, foi. Os caras ficam botando meu... Que figura, hein, gente? E pior que é verdade, a gente pensa que a resenha não é não. Essa bombardeira de mensagem, basta a Juba se destacar e tá desabafando. Eu repito, né? Resenha à parte, eu não gostaria de estar na pele do esporte tendo perdido um jogador como esse pro Bahia. Mas enfim, né? Já foi. Não adianta lá mais lamentar. E agora é a gente usufruir disto. O Bahia segue provocando e Juba segue crescendo em campo. Zica à parte, olho gordo para lá. E que ele continue crescendo, continue nos dando, inclusive, muitas alegrias. E que essa convocação venha em breve, né? Desde que, inclusive, não prejudique o nosso Bahia, seja uma data FIFA ali bem tranquila, para a gente se dar bem com essa convocação de Juba, sem prejuízo, dentro das 4 linhas. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral. Aí a gente chega agora aos 90 mil inscritos e aproveita logo essa promoção na Centauro, menos da metade do preço. Esse tênis que é um sapatinho da Lacoste, vale a pena, vai acabar. Então pega esse link aí, inclusive, manda pra galera aproveitar. Tamo junto, saudações colores e até a próxima.